Alô amigos, bem-vindos a este episódio da batalha que contrapôs forças japonesas e australianas pela conquista de posições estratégicas na trilha Kokoda, na Nova Guiné em agosto de 1942. As forças japonesas têm urgência, pois restam apenas 4 turnos para conseguirem preencher os pré-requisitos para a vitória, que é a saída pela borda leste do cenário de pelo menos 11 pontos de vitória. A contabilidade atualizada mostra que essas forças contam com 27 pontos de vitória dos 39 ao início do cenário. Portanto, a luta japonesa será uma de tentar equilibrar a pressa com a manutenção de sua força até as etapas finais da luta. Os australianos, por sua vez, já obtiveram uma amostra das temíveis cargas Banzai, durante as quais perderam um líder e 2 esquadrões. Os australianos estão optando por uma batalha de atrito, tentando reduzir os preciosos pontos de vitória dos japoneses por todo o caminho até a borda leste do mapa. Vamos assistir como isso vai ocorrer. Apreciem! Rally Phase da fase japonesa do terceiro turno. Os japoneses recuperam a função da metralhadora leve em F2. Recupera a metralhadora leve australiana em E2. E9, minto. Uma das metralhadoras americanas é recuperada em N4. As armas de suporte, que não se encontram em posse de ninguém, podem ser recuperadas na Rally Phase. No caso de Axis com selva densa, recebem um modificador de mais 2 pela dificuldade em encontrar algo na selva densa. E o resultado dos dados deve ser de 5 ou menos para que esta operação ocorra. Como é a fase japonesa, os australianos não têm direito a um alto rally, mas, mais uma vez, o Jin erra e o meio esquadrão australiano recupera o seu moral. Prep Fire Phase, sem atividades. Movement Phase. E os japoneses têm pressa e vão pressionar os australianos. O esquadrão japonês em H0 abandona o morteiro por serem necessários 4 pontos de portabilidade para carregá-lo, dos quais contam com apenas 3. Este empilhamento se torna exausto sob o marcador CX, ganhando com isso 2 fatores de movimento e se dirigem para o XK1. O esquadrão em G2 se dirige para o XJ1 sob o marcador CX. O empilhamento F2 se move para o XI1 e recupera a metralhadora média australiana. Isto é equívoco, pois devido à necessidade de 4 pontos de portabilidade para carregá-la, implica no gasto de um dos fatores de movimento para isso, o que não é factível no estado tático japonês atual. O esquadrão com o líder F1 se move para J0. H7 para K8. H9 para K8. G8 e G9 para J8. F8 para J8. E9 para G10. H4 para J1.
G6 para I8. Defensive Fire Phase, sem ações. Advancing Fire Phase, sem ações. Route Phase, sem ações. Advance Phase, K1 para L0. J1 para K2. As unidades australianas voltam a receber o marcador de DM. Este movimento pode ser considerado um erro tático dos japoneses, que vão permitir a fuga desse empilhamento para a retaguarda na próxima Route Phase. J0 para K1 e 1 para J1. Com um erro absurdo contra os japoneses, o Jin não movimenta as unidades japonesas na porção inferior do mapa. Close Combat Phase, sem ações. Passemos para Rally Phase da fase australiana do terceiro turno. Rally Phase. O Jin não efetua a tentativa de Auto Rally, que é uma das unidades australianas sob o marcador DM. Prep Fire Phase. Não existem alvos válidos para as forças australianas e passamos para Movement Phase. O Jin corrige a situação e coloca os marcadores de ocultação sobre as unidades australianas a que tem direito. K5 para N3. O6 para T6. N4 para R6. J4 para N4. K4 para P6. Defensive Fire Phase. Empilhamento em K2 abre mão de sua ocultação e efetua um disparo sobre L2. Com 12 Firepower, dobrados para 24 por ser um disparo queima-roupa, mais 2 pela selva, mais 1 pelo marcador CX. Duplo 2. As unidades japonesas se acovardam, cover, e o resultado será efetuado na coluna de 20 Firepower. A metralhadora média mantém a cadência de fogo. 4 mais 3 é igual a 7, que é um 2 Moral Check. O primeiro esquadrão passa. O segundo esquadrão é eliminado pelo resultado de um duplo 6. Novo disparo, com a cadência de fogo da metralhadora média, com 8 Firepower mais 3. 8 mais 3 igual a 11, que é uma perda, e a metralhadora perde a cadência de disparo. Advancing Fire Phase, sem ações. Route Phase, o esquadrão em L2 se desloca para O3. Advance Phase. O líder em N3 se desloca para O3 e vai tentar auxiliar o esquadrão a recuperar seu moral na próxima Rally Phase. N4 para N3. P6 para Q6. Close Combat Phase. Sem ações significativas.
Rally Phase da fase japonesa do quarto turno. Os australianos vão tentar recuperar o moral do esquadrão em O3, mais 4 pelo marcador DM, menos 1 pelo líder, menos 1 pela selva. 7 mais 2 igual a 9, e o esquadrão australiano não recupera o seu moral, e o marcador de M é retirado. Prep Fire Phase, sem ações. Movement Phase. M1 para N1. Empilhamento com líder 10 menos 1 em K1 para N1. K2 para M1. J1 para L1. K8 para M9. Empilhamento com o líder japonês se desloca de J8 para M8. E 8 para K9. G10 para I10. Defensive Fire Phase, sem ações. Advancing Fire Phase, sem ações. Route Phase, sem ações. Advance Phase. N1 para O2 e o esquadrão australiano em O3 volta a receber o marcador de M. M1 para N1. L1 para M2. N8 para M7. M9 para N8. K9 para L9. E 10 para J9. Close Combat Phase, sem ações. Rally Phase da fase australiana do quarto turno. Jin prejudica os australianos e não efetua a tentativa de rally em O3. Prep Fire Phase, sem ações. Movement Phase. Empilhamento em N3 se torna exausto e se desloca para O3. O líder para O3. Q6 para R4. R6 para W8. Defensive Fire Phase. Empilhamento japonês com líder 10-1 efetua um disparo de 12 Firepower sobre o esquadrão australiano sob o marcador de M no X O3. 12 Firepower, mais 2 pela selva, menos 1 pelo líder japonês. 7 mais 1 é igual a 8, que é um moral check. Duplo 6 e o esquadrão australiano é eliminado. Advancing Fire Phase, sem ações. Route Phase, sem ações. Advance Phase, Q3 para R2, R4 para R3. Close Combat Phase. O empilhamento em O2 recupera o marcador de ocultação.
Rally Phase da fase japonesa do quinto turno. Sem ações. Prep Fire Phase. Sem ações. Movement Phase. Os japoneses agora vão ser destemidos. Empilhamento com o líder 10-1 se torna exausto sob o marcador CX e se desloca para a retaguarda australiana em T1. N1 para Q1 sob o marcador CX, o que não seria necessário, pois utilizou apenas 4 fatores de movimento. M2 para O2, também desnecessariamente utilizando o marcador CX. N8 para P8. L9 para O6, sob o marcador CX. J9 para N9. N7 para P6. Defensive Fire Phase, sem ações. Advanced Fire Phase, sem ações. Route Phase, sem ações. Advanced Phase, T1 para T2. Q1 para R0. O2 para P2. P8 para Q8. Agora com visão direta para as unidades australianas em T6, em um preparo para uma renovada carga Banzai. O8 para P7, N9 para O10. Close Combat Phase, sem ações significativas. Rally Phase da fase australiana do quinto turno, sem ações. Prep Fire Phase, sem ações. Movement Phase. O empilhamento em R2 não tem muita alternativa a não ser se movimentar em Assault Movement para S3. Neste momento, os japoneses com o líder 10-1 renunciam à sua ocultação e efetuam um disparo com 7 Firepower reduzidos à metade para 3,5 Firepower por estarem atacando o empilhamento australiano sob o marcador de ocultação, dobrados novamente para 7 por ser um disparo a queima-roupa. Os modificadores serão mais 2 pela selva, menos 1 pelo líder japonês. Analisando melhor as chances, prefere manter a ocultação e não efetua esse disparo, prevendo que deverão entrar em Close Combat logo mais. R3 para R2. Defensive Fire Phase, sem ações. Advanced Fire Phase, sem ações. Route Phase, sem ações. Advanced Phase. O empilhamento em R3 penetra o X T2, entrando em Close Combat com as unidades japonesas. R2 para S2. Close Combat. Vamos analisar os modificadores envolvidos nas possibilidades de emboscada. Os japoneses contarão com os modificadores de menos 2, mais 2, pela ocultação,
Não, é menos 2. Menos 1 pelo líder, menos 1 por serem considerados stealth, mais 1 por estarem exaustos, com uma resultante de menos 3 no lançamento dos dados. Os australianos vão contar com os modificadores de mais 1 por atacarem em X de selva, menos 1 pelo líder e menos 1 por determinação das regras especiais do cenário, menos 2 pela ocultação, com a resultante de menos 3 a ser aplicado no resultado dos dados. Para ocorrer a emboscada, a diferença entre os resultados dos dados deverá ser maior do que 3. Dado branco para os japoneses e vermelho para os australianos. Não há emboscada. Vamos partir para a definição da Close Combat. A presença do marcador de ocultação faz com que os disparos sejam feitos com metade do valor nominal. Como, nessa situação, ambos os contendores possuem esse tipo de marcador, podemos ignorar esse modificador para facilitar nossos cálculos. Como foram os australianos a atacar, o resultado será efetuado na linha normal de resolução e não na linha do combate mano a mano. Os japoneses atacarão com 8 Firepower contra 9 Firepower dos australianos, em uma razão de 1 para 2. Os modificadores serão de mais 1 pelo marcador CX, menos 1 pelo líder japonês, e será necessário 4 ou menos para afetar os australianos. Os australianos vão contar com 9 Firepower contra 8 dos japoneses, em uma relação de 1 para 1, com os modificadores de menos 1 por atacar os japoneses que estão exaustos, e será necessário 6 ou menos para afetar os japoneses. Os ataques vão ocorrer de forma simultânea, se iniciando pelos japoneses, que com o resultado de 8 não obtém nenhum efeito. Três menos 1 igual a 2 e todas as unidades japonesas são eliminadas com uma tremenda vitória para os australianos. Rally Phase da fase japonesa do sexto turno. Sem ações. Prep Fire Phase. Também sem ações. Movement Phase. Carga Banzai com as unidades em P6, P7 e Q8 contra os americanos em T6. Primeiro impulso. Os japoneses abandonam os marcadores de ocultação e avançam de Q8 para R7, P7 para Q8, P6 para Q7, com um gasto de 2 fatores de movimento para esse primeiro impulso. Os australianos em W8 renunciam à sua ocultação e efetuam um ataque com 6 Firepower, com metralhadora leve e poder de fogo intrínseco do esquadrão de infantaria. Mais 1 pelo X com Palmeiras em U8. Menos 1 pelo Non-Assault Movement. Menos 2 pelo líder australiano. Menos 2 igual a 8, que é um Pin Test Check. E a metralhadora perde a cadência de disparo. Como as unidades japonesas em Banzai estão imunes ao Pin, nada deveria ocorrer. Porém, Ojin considera como um normal moral check, que torna um dos esquadrões japoneses meio esquadrão.
Um Residual Fire será depositado sobre o X atacado. Para variar, o Jin erra e coloca 2 Residual Fire. Novo ataque com 6 Firepower, menos 3. Novo erro trágico. E acreditamos que o Jin errou em dirigir esse ataque pelo líder australiano, o que não seria legal. Duplo 8, menos 3 igual a 5, e as unidades australianas de elite e primeira classe não sofrem covering. Um moral check. As unidades japonesas passam. Subsequent First Fire, pelo esquadrão de infantaria com 2 Firepower, menos 3. 3 menos 3 é igual a 0 e as unidades japonesas são eliminadas. Segundo impulso. Q7 para R6. Q8 para R7, utilizando um total de 4 fatores de movimentos até agora. O esquadrão japonês em R7 sofre um ataque de 2 Residual Fire em R7, que é uma perda. Terceiro impulso. R6 para S6. R7 para S7, e os australianos se abstêm de disparar. Gasto total de 6 fatores de movimento até agora. Quarto impulso. S7 para T6, onde sofrerão até 2 ataques, por haverem utilizado 2 fatores de movimento para penetrar o X dos australianos. O primeiro disparo deveria ser com 8 Firepower, triplicados para 24 Firepower pelo disparo haver se originado do mesmo X. Porém, novamente o Jin erra e avalia os dados na coluna de 12 Firepower. Os modificadores serão mais 2 pela selva, menos 1 pelo Non-Assault Movement. 5 mais 2 igual a 7, que é um Moral Check. O esquadrão passa nesse primeiro disparo. Novo disparo efetuado com Subsequent First Fire, com, erroneamente, 6 Firepower. Deveria ser 12 Firepower, com modificador de mais 1. Cinco mais 1 igual a 6, que é um Moral Check. 11 mais 1 igual a 12 e o esquadrão se torna meio esquadrão. Lembrando que o moral das unidades japonesas ainda se mantém em 8 devido à participação na carga Banzai. Caso isso não ocorresse, essa unidade quebraria acima do LR e seria submetida a uma redução em qualidade. Encerramos a carga Banzai e vamos prosseguir a fase de movimento. O10 para R9. P2 para R2, perdendo o marcador de ocultação pelo Non-Assault Movement. R0 para T1. Onde sofre um ataque da unidade australiana com 20 Firepower, que o Jin considera como 16 Firepower, e 0 modificadores. E é uma redução no efetivo
em uma das unidades escolhidas aleatoriamente, seguidos por 3 moral check para todos. O escolhido é o esquadrão japonês, que sofre um Step Reduction. O esquadrão se torna meio esquadrão e, como quebra acima do ELR, sofre uma redução em qualidade. A equipe 228 sofre um Step Reduction, se tornando 128. E a outra equipe também sofre um Step Reduction, com mais um grande ataque por esse empilhamento australiano, que já havia eliminado as unidades japonesas em Close Combat no último turno. Um subsequent First Fire efetuado, que é uma perda. Defensive Fire Phase, sem ações. Advanced Fire Phase, um disparo de T1 sobre o U2, com 6 Firepower mais 2 pela selva. É uma perda. Disparo de R2 sobre S2 com 8 Firepower. Lembrar que a metralhadora média australiana não deveria estar participando pelos motivos de estar acima da portabilidade do esquadrão japonês e haver se movimentado durante a Movement Phase. Esse disparo será reduzido à metade por estar atacando uma unidade sob o marcador de ocultação, com 4 Firepower mais 2 pela floresta. Novo erro do Jin, pois avalia o disparo na coluna de 8 Firepower. Não é, Jin. O meio esquadrão australiano tem seu moral quebrado e as metralhadoras mantêm a cadência de disparo. Novo disparo utilizando a cadência de fogo das metralhadoras, que é uma perda. Disparo da unidade 237 sobre as unidades no próprio X, com 2 Firepower mais 2. Outra perda japonesa. Disparo de empilhamento em S6 sobre T6, com 6 Firepower mais 2. Duplo 3, e as unidades japonesas não sofrem covering por estarem acompanhadas pelo líder. 6 mais 2 igual a 8, que é um Pin Test Check. Um dos esquadrões australianos se torna Pinned. Rally Phase. A unidade australiana sob o marcador de M em S2 é eliminada por falha no Route. Aliás, é uma Route Phase aqui. Advance Phase.
é 6 para T5. T1 para o 2, entrando em Close Combat. R2 para S3. T10 para o 10. Close Combat Phase. Avaliando a situação em T6, um novo erro absurdo. Yujin considera a possibilidade de emboscada, o que não se aplica, pois a unidade japonesa penetrou esse X durante uma carga Banzai. De qualquer maneira, uma vez aplicados os modificadores, há uma emboscada contra os japoneses, que implicarão em modificadores extremamente desfavoráveis para este grupo. Devido à emboscada, este Close Combat vai ocorrer de forma sequencial, se iniciando pelos emboscadores, os australianos. Os australianos vão atacar com 6 Firepower. Um dos esquadrões se encontra pinned e deve atacar com metade do seu Firepower. Os modificadores serão de -1 pela emboscada. A relação será de 3 para 1, sendo necessário ao -9 para os australianos afetarem o meio esquadrão japonês. -1 é igual a 5 e o meio esquadrão japonês é eliminado. Com este embate, os japoneses já não têm mais condições de atingir a vitória e a concedem aos australianos. Essa simulação não terminou como a batalha original. Durante a batalha histórica, o comandante japonês planejou manter os australianos presos em um ataque frontal, enquanto, ao mesmo tempo, lançaria unidades para flanquear o inimigo. Os japoneses bombardearam os australianos com canhões de montanha e morteiros, causando baixas. Enquanto isso, os japoneses encontraram uma trilha que flanqueava as posições australianas, que foram obrigados a recuar. Mas, o retardo dessas forças causaram aos japoneses, assim como o aumento da distância dos pontos de abastecimento e das perdas insubstituíveis sofridas, irão, por fim, condenar a ofensiva japonesa ao fracasso. De qualquer forma, apesar dos erros cometidos pelo Jin, fechamos mais esse episódio do Starter Kit 4, ao qual devemos retornar após uma curta temporada no sul da Bahia, mais especificamente Trancoso. Namastê!